Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora em que estiver a ver o vídeo, fala cá deste lado de limites, portanto, curso de Contabilidade e Auditoria no ICIM. E esta apresentação tem como objetivo falar sobre a norma de contabilidade e relato financeiro número 27, que trata dos custos de empréstimos obtidos. Bom, este trabalho, esta apresentação, irá seguir a seguinte estrutura. Falarei dos objetivos da norma de contabilidade e relato financeiro número 27. Trarei cá conceitos de custos de empréstimos. Falarei dos ativos aplicáveis. Trarei aqui uma essência do que é isso de capitalização, suspensão e término, ok? Da capitalização, como é que como é que chamamos? Os empréstimos obtidos devem ser reconhecidos e como é que devem estar expressos, como é que devem ser divulgados nas demonstrações financeiras e, por fim, darei cá o meu parecer com relação à conclusão sobre esta norma. Bom, dizer que a norma de contabilidade e relato financeiro 27, ela trata dos custos de empréstimos obtidos, ok? Ou seja, dos encargos financeiros suportados, ok? Pela empresa devido à obtenção de financiamentos. Também é importante referenciar que esta norma 27, norma de contabilidade e relato financeiro, ela baseia-se principalmente na norma emitida pelo IASB, que é a IAS 23, ok? Em termos de objetivos da norma, ok? Podemos arolar aqui alguns três objetivos que têm a ver com a definição do tratamento contabilístico do empréstimo. Esta norma visa garantir a mensuração correta dos ativos e também visa melhorar a transparência financeira. Okay? Então, estes são os objetivos pelos quais esta norma deve ser observada. Então, é importante também sabermos que o custo dos empréstimos, né, os custos dos empréstimos, na verdade, vão incorporar os juros bancários, que vão incorporar os encargos financeiros, vão incorporar em algum momento os custos de leasing, numa situação em que recorremos ao banco, provavelmente para fazer ali alguma alocação, ok? Estes custos de empréstimos também em algum momento podem incorporar aquelas que são as diferenças cambiais relacionadas ao financiamento, mas são situações em que provavelmente o empréstimo possa envolver ali moeda estrangeira, né? Isso para dizer que são raras as situações em que alguém vai ao banco, pede um financiamento, em que uma entidade vai ao banco, pede um financiamento e estes aspectos todos são observados, né? É verdade que para a nossa realidade, nem todos estes vão fazer parte daquele que é o custo, vamos lá, ao mesmo tempo, né? Então, em algum momento podemos incorrer alguns, mas como se trata aqui da norma e para melhor compreensão,
trouxemos aspectos mais abrangentes que podemos encontrar na nossa realidade moçambicana. Ok, então, esta norma é aplicável a alguns ativos, né? Vamos lá. Primeiro, esta norma aplica-se ao ativo que leva tempo substancial para ficar pronto, ok? Então, quando falamos de tempo substancial, podemos substituir aqui por um tempo considerável, né? Então, estamos a dizer que numa situação em que nós recorremos à banca para solicitar um financiamento por forma a construir um edifício, uma fábrica, um hotel, uma paragem, então, em algum momento, nessas situações, nós podemos aplicar esta norma, ok? E também, já que falamos de ativos qualificáveis, então vamos falar também daqueles que não são aplicáveis para esta norma, não são execuíveis para esta norma. Estamos a falar de mercadorias prontas, estamos a falar de inventários de produção rápida, estamos a falar de ativos disponíveis imediatamente. Então, estas situações, esta norma não é aplicável. Okay? Então, capitalização dos custos. Os juros passam a fazer parte do custo do ativo, ok? Então, numa situação em que nós solicitamos um financiamento, um empréstimo bancário, no sentido de um empréstimo bancário ou qualquer outro empréstimo, no sentido de, vamos lá, construir ou aplicar aqui no investimento, numa construção, por exemplo, de uma ponte, de uma paragem, de um hotel, como vimos no slide anterior. Então, estamos a dizer que o valor que nós vamos pagar a título de juros, ok? Em algum momento passa a fazer parte do custo do ativo, ok? E, assim de longe, estamos a dizer que essa capitalização de custos vai se aplicar de forma exclusiva para os ativos qualificáveis. Então, a norma também fala do período ou do momento em que a capitalização tem que ser considerada, ok? A capitalização deve ser, o início da capitalização, desculpa, deve ter lugar no momento em que existem gastos com o ativo, ok? Quando existem gastos com o ativo, ou seja, quando existe algum custo a ser incorrido por forma a ter o ativo nas condições desejadas, né? Quando existem custos de empréstimos, ok? Então, quando existem custos de empréstimos, estamos a dizer que quando temos que suportar juros, quando temos que suportar aqueles encargos, ok? Então, aí já podemos, em parte, iniciar com o processo de capitalização, ok? As atividades de construção começam, ok? Então, quando as atividades começam a ter lugar, é nesse momento que podemos passar a reconhecer os custos dos empréstimos, ok? Para aquele ativo que é considerado como sendo qualificável para
esta norma. Então, temos aqui a suspensão da capitalização, ok? A capitalização é suspensa quando há paralisação prolongada da obra, ou seja, aqueles custos que a entidade terá que incorrer no período em que a obra estará parada por um certo período de tempo. Nessas situações, a norma já define de forma clara uh, que esses encargos, esses custos não deverão ser associados provavelmente à obra que estará em execução mais parada. Ok? Então, término da capitalização. A capitalização ela vai terminar quando o ativo estiver pronto para o uso ou para venda. Ou seja, nós sabemos que o empréstimo ele é feito e ao cabo de cada mês, se for o caso, ao cabo de um período, essa a entidade que fez o empréstimo tem a responsabilidade de, em parte, canalizar ali alguns juros, alguns encargos junto ao financiador, ao banco, neste caso. Então, no caso vertente, a norma define que a capitalização, ou seja, os custos de empréstimos devem ser interrompidos no momento em que, em que, em que o ativo, ok, estiver pronto para o uso ou para venda. Estamos a dizer que fizemos um empréstimo de 1 milhão de meticais, ok, onde temos um juro mensal de, vamos lá, 50 mil meticais, ok? E esse valor aí é pagável em 5 anos, ok? No entanto, nós usamos aquele valor de 1 milhão de meticais para construir, vamos lá, o tal ativo, para construir a tal ponte, o tal hotel, ok? Então, passados 4 anos, nós concluímos concluímos de construir o hotel, ou a paragem, ou tal edifício, mas, no entanto, a dívida ainda não foi paga na totalidade. Então, nesses casos, a norma ela defende que a partir do momento em que a construção de edifício termina, ok? A entidade tem a obrigação de parar de assumir aqueles encargos todos como sendo parte do custo do ativo. Ok? Então, se a obra termina, sendo que ainda temos dívida, aqueles custos já não vão fazer parte do custo do ativo em construção. Ok. Empréstimos específicos, ok? Obtidos para determinado ativo. Esta norma vai se aplicar para os empréstimos específicos, ok? Em que temos fazemos um financiamento para obtidos para determinado ativo, ok?
os juros são capitalizados diretamente. Então, se nós vamos fazer um empréstimo para construir um hotel, ok? Então, os juros associados àquele, os juros associados ao, os juros associados ao, ao empréstimo feito para a, a construção do ativo, então serão diretamente capitalizados no tal ativo. Empréstimos, empréstimos gerais, ok? Financiamentos usados genericamente. Nesses casos, utiliza-se a taxa média ponderada, ok? Estamos a dizer que nós fizemos ali um empréstimo que vai nos ajudar na construção, sei lá, de muitos edifícios ou vários elementos do ativo. Então, estamos a dizer que vamos tentar encontrar a média ponderada do custo por forma a enquadrar cada custo no seu devido orçamento, no seu devido item ou bem adquirido. Reconhecimento contabilístico. Ok? Para reconhecer o, os custos uh, dos empréstimos obtidos, vamos debitar, obviamente, o ativo em construção, ok? E vamos creditar pelos juros a pagar, ok? Por bancos, ok? Então, vamos recorrer aqui a um exemplo prático, por forma a ampliar aqui a nossa percepção com relação a este assunto. Então, temos aqui juros capitalizados, 200 mil meticais, ok? Então, este juro capitalizado vai ser debitado no ativo, na conta do ativo em construção e vamos creditar a conta juros a pagar, ok? Numa situação em que o valor não é pago assim de forma imediata. Temos aqui um leque de juros ou de custos não capitalizáveis, ok? Estamos a falar dos juros operacionais, multas financeiras, encargos administrativos e também estamos a falar de reconhecimento de gastos do período. Divulgação nas demonstrações financeiras. Então, o valor dos custos capitalizados, ok? Então, estamos a dizer que para que esta informação conste nas demonstrações financeiras das entidades, é importante, é trivial que o valor dos custos capitalizados sejam reconhecidos, sejam incorporados, a taxa de capitalização utilizada, políticas contabilísticas adotadas. Okay? Importância da norma de contabilidade e relato financeiro, número 27.
ok? Esta norma vai nos ajudar a melhorar a mensuração dos nossos ativos. O que isso significa? Significa que com a aplicação desta norma de forma correta, nós estaremos em condições de forma, de forma transparente, clara e direta, ah, saber o valor dos nossos ativos, ok? Vamos mensurar o valor dos nossos ativos sem exageros, ok? E também a importância desta norma é que, se nós a aplicarmos, vamos evitar distorções nas nossas demonstrações financeiras, ok? Vamos evitar distorções, vamos evitar ter informações que não constituem a verdade, ok? E a importância desta norma também tem a ver com o aumento da transparência financeira. Ok? Então, de forma mais clara, com a aplicação da norma, nós poderemos ter aqui uma informação mais transparente, mais próxima da verdade, mais fiável e mais credível. Então, tudo isto com a aplicação da norma. Como qualquer outra norma, esta não é diferente. Também tem aspectos complicados, aspectos difíceis, aspectos complexos que têm a ver com a identificação do ativo qualificável, né? Mas quando a norma for bem lida, este aspecto deixa de ser tão complicado, né? O maior segredo para poder desmistificar esta dificuldade tem a ver basicamente com a leitura da norma, percepção, por forma a poder saber identificar o ativo qualificável para uh, a aplicação desta norma, porque a taxa média ponderada, que tem a ver uh, com os ativos, se caso o empréstimo seja feito para beneficiar a construção de várias obras, para aquisição de vários ahm, ativos, por aí em diante. Ok? Então, em situações do gênero, é importante que se faça o cálculo da taxa média ponderada, ok? Por forma a não sobrecarregar outros ativos em detrimento de outros, né? Então, esta média ponderada, quando bem calculada, vai nos dar valores que aproximam-se a realidade de cada um dos itens que terá sido comprado, adquirido pelos valores obtidos ah, no financiamento, né? No financiamento. Então, em algum momento também pode ser um pouco complicado, um pouco difícil distinguir o que é gasto e o que é capital, ok? No âmbito desta norma. Bom, e como conclusão, temos que a norma de contabilidade e relato financeiro número 27, ela vai regular os custos de empréstimos obtidos, ok? Todos os empréstimos obtidos, ah, ok? Em parte são regulados por esta norma, ok? Regula os custos de empréstimos obtidos, ou seja, esta norma não vai só olhar
para o aspecto ligado ao, ao valor do financiamento, mas sim também vai se cingir naquilo que é o, o custo de empréstimos obtidos, né? Sabemos que o custo ele envolve várias componentes, como a questão dos juros, e tantos outros encargos, ok? E também este custo, não, desculpa, esta norma de contabilidade e relato financeiro também, vamos lá, vai nos ajudar a ter alguma percepção sobre os custos relacionados aos ativos qualificáveis, ok? Que devem ser capitalizados, né? Então, a norma nos ajuda a percebermos de forma clara quando capitalizar ou não os ativos, né? Então, o outro aspecto tem a ver com a norma, ok? Melhor a qualidade da informação financeira. Então, se nós, em parte, como entidade, pautamos pela utilização ou pela aplicação desta norma, teremos, em parte, uma informação financeira muito próxima da realidade financeira da entidade pela qual nós estamos a preparar as demonstrações financeiras, ok? Então, assim de nós, também podemos dizer que o objetivo principal desta norma é garantir que os ativos sejam registrados pelo seu custo real, ok? E que as demonstrações financeiras apresentem informação fiável e transparente, ok? Então, é mais ou menos isso. Ok. Uma outra coisa, um outro aspecto não menos importante, ok. Então, um outro aspecto não menos importante é que os juros, ah, em algum momento, no âmbito desta norma, podem ser reconhecidos como gastos, ok? Quando não atendem os requisitos da norma, ok? Então, é basicamente isto que eu tinha a apresentar e, assim, de uma forma genérica, dizer que parte das normas que fazem parte do nosso plano geral de contabilidade são normas que parte delas não estão a figurar em muitos países pelo facto de nós ainda estamos a usar as IAS, sendo que países mais organizados, com uma contabilidade mais séria, têm pautado pelas normas internacionais de relato financeiro, que na verdade são elas que substituem as IAS, ok? As IAS. Então, tendo dito isto,
termina por aqui a minha apresentação e, desde já, muito obrigado pela atenção dispensada de limite, estudante do ICIM, estudante do Dr. Abílio Mchang. Obrigado.